Olá, bem-vindos! Hoje vamos entrar de cabeça num guia prático, um passo a passo para diagnosticar problemas de hardware como um verdadeiro profissional. A ideia aqui é simples. Vamos pegar naquele caos que é um computador com defeito e transformá-lo em algo claro e com solução. É aquela situação, né? A tela fica preta, o sistema não arranca, talvez um bip estranho comece a tocar, o pânico instala-se quase de imediato. Mas e se houvesse um método, um caminho lógico para a gente encontrar a raiz do problema sem adivinhações? É exatamente esse método que vamos construir juntos agora. O nosso roteiro tem 5 fases, bem definidas. A gente começa com a fundação de tudo, que é a preparação e a segurança. Depois, passamos para a inspeção visual e as ferramentas necessárias. Em seguida, o prato principal, os testes sistemáticos. E, por fim, como transformar tudo isso num diagnóstico e numa ação final. Vamos lá. Certo, vamos para a primeira fase. E olha, prestem muita atenção, porque esta é, talvez, a mais importante de todas. Um bom diagnóstico não começa abrindo o gabinete. Ele começa muito antes, com preparação e, acima de tudo, respeito pelo equipamento. Pode parecer estranho, né? Mas a verdade é essa. A documentação do fabricante é o nosso mapa do tesouro. É ali que a gente encontra o significado dos bip codes daquela placa-mãe específica, as tensões corretas da fonte, os limites de temperatura. Informação que muitas vezes resolve o problema antes mesmo de pegarmos numa chave de fendas. Ignorar o manual é como tentar navegar no escuro. Agora, segurança. E isso, pessoal, não é negociável. Primeiro de tudo, o óbvio mais essencial. O computador tem que estar completamente desligado da tomada. Depois, a proteção contra a descarga eletrostática, a famosa ESD. O nosso corpo acumula eletricidade estática e aquele pequeno choque que a gente nem sente pode queimar um componente para sempre. A pulseira antiestática é o cinto de segurança deste trabalho. Ela garante que qualquer carga seja descarregada de forma segura. Com a segurança garantida, a gente avança para a segunda fase. E o interessante aqui é que a ferramenta mais poderosa que temos, neste momento, são os nossos próprios sentidos. Uma inspeção visual bem feita pode resolver o mistério em minutos. E o que é que estamos a procurar? Coisas óbvias, na verdade. Um cabo de alimentação meio solto, um conector com sinais de oxidação e, claro, os clássicos capacitores estufados, aqueles pequenos cilindros na placa-mãe com o topo inchado. Isso é um sinal claríssimo de falha. Um cheiro queimado, então, é um alerta vermelho. E não podemos esquecer de usar os ouvidos. Um clique rítmico pode ser um disco rígido a pedir socorro. Os nossos sentidos são a primeira linha de diagnóstico. Ok, inspeção visual feita, agora sim é hora de abrir a caixa de ferramentas. Para um diagnóstico mais profundo, vamos precisar de instrumentos específicos, tanto físicos quanto de software. E aqui a gente vê bem essa divisão. Do lado físico, o multímetro é o nosso estetoscópio. Ele mede os sinais vitais elétricos da máquina. Já no mundo do software, temos um verdadeiro exército de especialistas. O Memtest 86, por exemplo, é implacável a testar a memória. O Prime 95 é como um maratonista que leva o processador ao limite. E o Formark faz o mesmo com a placa de vídeo. Cada um com uma missão bem específica. Muito bem, agora a gente entra no coração do diagnóstico. Com as ferramentas em mãos, começamos os testes. Mas atenção, isso não é um processo aleatório. É uma sequência lógica, um método para isolar o problema, um componente de cada vez. A ordem aqui é tudo. Não adianta testar às cegas. Primeiro, energia. O computador está a receber a comida de que precisa. Sem energia estável, nada mais funciona. Depois, o post. Se a energia está ok, o que é que o próprio hardware nos diz quando tenta arrancar? Em terceiro, os testes por componente. Com a base estável, aí sim, vamos investigar os suspeitos um a um. E por último, os testes de stress, que é onde a gente descobre aqueles problemas que só aparecem sob pressão. Então, o primeiro passo prático é pegar no multímetro e medir a fonte de alimentação. Estas 3 linhas, amarelo, vermelho e laranja, são as artérias principais do sistema. E uma dica de profissional, a indústria aceta uma tolerância de mais ou menos 5%. Ou seja, se a linha de mais 12V está a dar 11.3V, por exemplo, a gente já tem um suspeito fortíssimo para a instabilidade do sistema. Se a energia está boa, a gente passa a ouvir o post,
que é o autoteste de arranque. Aqueles bips não são aleatórios, eles são um código Morse que a placa-mãe usa para nos dizer onde está o problema. E uma dica, muitas placas-mães mais novas têm um pequeno visor digital que mostra um código. É só pegar esse código, consultar no manual e pronto, temos o diagnóstico na mão. Para testar o cérebro da operação, a CPU, usamos algo como o Prime 95. Ele força o processador a fazer cálculos matemáticos super intensos. É uma verdadeira maratona digital. Se o sistema travar ou der erro aqui, muito provavelmente temos um problema de estabilidade no processador ou, o que é bem comum, no seu sistema de arrefecimento. A memória RAM, ela é a causa de muitos problemas misteriosos, como os famosos ecrãs azuis da morte. O Memtest 86 vai lá, escreve e lê dados em cada pedacinho da memória à procura da mais pequena falha. E um segredo? Para aqueles erros que só acontecem de vez em quando, não adianta correr o teste por 10 minutos. Um profissional deixa o teste a correr durante a noite, fazendo vários passes, para ter a certeza de que apanha o problema. E para a placa gráfica? Aí usamos uma ferramenta como o Furmark, que é conhecido por ser um teste de stress bem brutal. Ele força a GPU a renderizar cenas super complexas, testando não só a estabilidade, mas também a temperatura e se aparecem artefactos visuais. Sabe aquelas distorções na imagem que são um sinal claro de que algo está errado? E o ponto crucial é este. Muitos problemas de hardware não acontecem o tempo todo. O computador pode funcionar bem por horas, a navegar na internet, e depois falhar quando se abre um jogo pesado. Os testes de stress servem exatamente para isso, simular essas condições extremas e forçar o erro a aparecer para que a gente o consiga identificar e corrigir. Certo. Depois dessa maratona de testes, temos em mãos um monte de dados. Leituras de tensão, códigos de erro, resultados de software. A fase final é pegar em tudo isso, interpretar e, finalmente, agir para resolver o problema. A marca de um verdadeiro profissional é a documentação. E isso não é só burocracia, não. Criar um laudo técnico, um registro do que foi feito, permite que outra pessoa, ou nós mesmos daqui a uns meses, entenda o raciocínio. É o que transforma um desenrascanço numa solução documentada e profissional. Com o diagnóstico fechado, as ações podem ir do mais simples ao mais complexo. Às vezes, a solução é só reencaixar um cabo ou um módulo de memória. Outras vezes, pode ser preciso limpar um dissipador de calor cheio de pó, trocar a pasta térmica do processador que já secou com o tempo ou, no final de contas, substituir o componente que se provou defeituoso. E aqui está um passo que muita gente se esquece. Depois de aplicar a correção, o trabalho não acabou. É absolutamente crucial validar a solução. Isso significa repetir os testes que falharam antes, para ter a certeza de que o problema original desapareceu e para garantir que a nossa intervenção não criou sem querer um novo problema. Para fechar, vamos só recapitular as boas práticas. O profissionalismo está nos detalhes, em evitar as gambiarras que podem causar mais problemas, em usar sempre as ferramentas certas para o trabalho e, acima de tudo, em nunca, mas nunca mesmo, comprometer a segurança. Seguindo este método, a chance de identificar e resolver um problema de hardware aumenta de forma drástica. Mas, claro, isso leva-nos a uma última questão. Com a máquina física a funcionar na perfeição, será que a parte lógica, o sistema operativo e os programas estão à altura do desafio? Bem, isso já é todo um outro universo de diagnóstico.